Está no ar o programa Café com Leite, apresentando a temporada de saúde, com o apoio da Clínica de Neurologia e Neurocirurgia, Dr. Edson Lopes. Boa noite, estamos começando mais um programa Café com Leite, conforme prometido, promessa dívida, cenário novo, temporada de saúde, convidados aqui que tratam da nossa saúde, sempre nos dando uma aula, dizendo a você, telespectador, os cuidados que devemos ter no nosso dia a dia. Portanto, hoje, saber sobre banho de sol, pequenos sinais, uso de maquiagem e excesso, cuidados com tudo isso, é o que nós faremos hoje no programa. O nosso convidado é Dr. Sérgio Bernardes, ele que é dermatologista. Boa noite, Dr. Sérgio, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu queria saber do senhor, começando esse nosso bate-papo, querendo saber do senhor se tomar banho de sol a qualquer hora é bom para a nossa pele. Boa noite, Leite. Muito obrigado pela presença aqui no seu programa. Em relação a essa pergunta, o banho de sol a gente deve evitar o período do meio-dia. Então, o ideal seria no começo da manhã e ao final da tarde. Esse começo da manhã é no máximo até as 9 horas. E no final da tarde, após as 3 horas, já começaria a ser um período melhor para tomar banho de sol. Mas, doutor, o horário de meio-dia, aquele mais quente, é o que é bom para ficar bronzeadozinho, com pelezinha diferente? Esse é o pior que tem? Nesse período a gente tem uma maior incidência de ultravioleta A, que é uma radiação mais ligada também ao câncer de pele e também ao aparecimento de um envelhecimento da pele. Então seria um período que a gente até poderia pegar, mas assim, um período mais restrito, 5 minutos no máximo, 10 minutos estourando assim, dependendo do tom de pele da pessoa, porque isso faria com que nossa pele envelhecesse mais rápido e também teria uma maior incidência de câncer de pele, isso já é sabido. Então esse horário é um horário crítico, que as pessoas devem tomar mais cuidados, que eu vou falar uma coisa, viu? É o horário assim mais comum, usado pelas pessoas, né? Por nós brasileiros, né? Queremos desfrutar daquele solzão quente e procuramos esse horário, mas o horário, os raios ultravioletas do início do dia, de certa forma, dá para queimar bem a pele também, né? Também, os raios do ultravioleta do período da manhã, também a gente consegue pegar um bom bronzeado em relação a isso. Mesmo esses raios do sol a gente tem que tomar um determinado cuidado, a gente não pode fazer uma exposição abusiva nesse período, que também acarretaria dano à nossa pele. Esse dano à nossa pele é acumulativa, né? A gente sabe atualmente que 80% do sol que você pega ao longo de toda a sua vida é antes dos 20 anos. Se a gente for pegar a nossa própria história de cada um, a gente sabe que quando a gente era mais novo a gente passava dias e dias na praia e a mínima preocupação em relação à nossa proteção. Então hoje a gente já tem uma maior consciência em relação a esse dano e esse cuidado que a gente deve ter. Então mesmo nesse período que é no começo da manhã e no final da tarde a gente tem que se cuidar. No período do meio-dia, o período que a gente nota que as praias, os parques, eles também estão mais lotados. Então nesse período a gente devia passar mais seguido o nosso protetor, porque o protetor solar com o tempo ele vai perdendo o fator de proteção que ele tem após a gente colocar ele, e também as proteções passivas, tipo chapéu, camiseta, que é outra forma que a gente tem também de proteger da luz solar. Agora o senhor falou do protetor solar. O protetor solar nós devemos usar só nesses momentos de diversão, da praia, piscina e tal, ou diariamente é bom? Diariamente é um uso bem adequado, pois todo dia a gente vai encontrar também o sol próximo ao meio-dia, 11 horas, 1 hora, que o sol está bem alto no céu, então nesse período é que a gente tem uma maior exposição ultravioleta. Então, com o protetor solar, ele ajuda a nossa pele a ter uma proteção maior. E com isso a gente previne problemas decorrentes deles. Estamos conversando com o Dr. Sérgio Bernardes, ele que é dermatologista, mas eu peço permissão ao Dr. Sérgio aqui para falar da clínica, do Centro Médico Dr. Edson Lopes, que fica aqui na Rua Padre Cícero 954, e também Dr. Sérgio aqui presente, conversando com a gente, atende lá na clínica, no Centro Médico Dr. Edson Lopes. Portanto, se você está precisando de um profissional de saúde, antes de sair por aí procurando, encontre lá. O Centro Médico fica na Rua Padre Cícero 954. Lá você também encontra profissionais especialistas em medicina ocupacional, dermatologista, endocrinologista, traumatologista,
cirurgião vascular, fonoaudiólogo e tratamento de acupuntura. No Centro Médico Dr. Edson Lopes você trata também de doenças neurológicas como aneurismas cerebrais, tumores, Alzheimer e Parkinson. O Centro Médico fica na rua Padre Cícero 954, aqui em Juazeiro do Norte. Lembrando que Dr. Sérgio atende lá no Centro Médico Dr. Edson Lopes. Dr. Sérgio, as crianças, as mães geralmente levam os seus filhos menores, as crianças abaixo de 10 anos, 5 anos, para a praia, diversão, momento de descontração, né? E de repente esquece de colocar um protetor na criança, porque tem os tipos de protetores para infantil, né? Para as crianças. Isso, a gente tem diversas linhas no nosso mercado que seriam os protetores Kids. Esses protetores para crianças, eles teriam componentes menos alérgicos e menos irritativos para a pele da criança. Que é mais pele sensível, né? Isso mesmo, a criança tende a apresentar, devido à característica da pele dela, mais irritação e mais alergia com o uso de protetores solares. Algumas vezes, mesmo com os protetores Kids, eles podem apresentar essa alergia, essa irritação. Então, o que a gente deve fazer é trocar esse protetor. Doutor, esse processo, a criança é muito sensível. A criança nós temos, a pele é bem mais frágil. Usar qualquer tipo de protetor, qualquer tipo, que eu diga assim, não aqueles indicados, porque vem a propaganda de que esse é o melhor, porque tem proteção A, B e C, e etc e tal. Existe algum especial? Em relação a crianças? A criança, sim. Tem os protetores para crianças, tem os mais especiais ainda. Lembrar que até os 6 meses não se deve usar protetor solar em bebês, porque as peles, isso, não se deve usar. A proteção solar em bebê deve ser, como a gente chama, proteção solar passiva, que é a própria roupa, que é o próprio chapeuzinho, que é o próprio berço que tem proteção. Então, a gente tem linhas de marcas já conceituadas para crianças e são bem interessantes a gente escolher. Pergunte sempre ao seu dermatologista, que ele vai lhe orientar melhor assim, qual marca para criança você deve utilizar, pois na criança a gente também não tem um efeito hormonal ainda. Na adolescência a gente começa a ter o efeito de hormônios, e esses hormônios eles influenciam o comportamento da nossa pele e transforma a nossa pele literalmente quando era pré-púbere, antes da adolescência e pós-adolescência. E essa transformação faz com que a pele fique mais resistente a esse nosso mundo aí, que é um pouquinho mais agressivo, tanto ao sol, quanto à poluição, quanto vários outros fatores que a gente tem que... Nós estamos num período, doutor Sérgio, assim, de uma temperatura extremamente agressiva aqui no nosso estado, né? Eu acho o sol, eu não sei o que é que está acontecendo na atmosfera, né? Que o sol, os equipamentos de ar-condicionado não estão a contento, estão caindo, dando problema com frequência, temperatura de 40 graus. As pessoas devem tomar mais cuidados com isso, né? Deve. A gente tem 2 fenômenos acontecendo nesse momento que acabam causando esses fenômenos. Um é o próprio laninho, né, que a gente tem nas águas do Pacífico, e outro também é o ciclo solar, que a cada 11 anos a gente tem um pico de poderemos dizer, de potência do Sol. Ele acaba produzindo mais radiação e emitindo mais radiação em relação ao planeta Terra, e a gente está num desses momentos de maior incidência. Ele começou ano passado. Então esses 2 fenômenos juntos sim fazem com que a gente tenha que prestar mais atenção em relação ao sol, à nossa proteção, e como eu falei, tem diversos métodos que a gente pode se proteger do sol. Não que ele seja de todo mal, que uma pequena exposição nos horários é necessária, tanto para a produção de vitamina D e até propriamente para ansiedade, depressão, que é um bom método de tratamento. O sol também contribui para tratamento de depressão? Também, nos seus limites dosados. Né? Não vão passar o dia todo torrando, que não vai acontecer muita felicidade, não. Então, o sol é bom, mas na dosagem certa, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, o sol também funciona dessa forma. Então, devido a esses 2 fenômenos, a gente tem que
tomar mais cuidado, porque o próprio calor também leva a pessoa a se desidratar mais. Então é algo que a gente também tem que se cuidar. E essa hidratação a gente deve utilizar uma boa água, que isso já seria um capítulo à parte para a gente conversar assim, para se hidratar, pois senão a gente acaba desidratando. Lembrar que quando a gente está com sede, a gente já está desidratado, então a gente deve beber água antes de sentir a sede mesmo, porque nosso corpo, para as funções biológicas, vamos lembrar que metade do nosso corpo é água, né? Então, e essa metade, ela tende a acabar muito rapidamente no calor que a gente está passando. Doutor, me dê licença, mas me deixa falar aqui da melhor cola, do melhor adesivo instantâneo que existe no Brasil. Eu estou falando da cola maluca. Portanto, se você tem aqueles pequenos objetos, a xícara quebrou, o prato, os brinquedos, alguma coisa, em cartolina, papel, madeira, couro, plástico, porcelana, borracha, aqueles pequenos detalhes da sua casa, quebrou, não precisa mais você se preocupar. Chegou no Cariri a cola maluca, é um adesivo instantâneo, ótimo, excelente para você usar nesses pequenos objetos. Vem numa bisnaga pequena, com furo automático, tampa de proteção química antiaderente e com a qualidade aprovada, que você encontra isso exclusivamente na Cola Maluca. Procure a Cola Maluca nos melhores supermercados da região. Se você não encontrar, não tenha dúvida, é só ligar 0800 793330. Doutor, o senhor me disse que o consumo d'água, nós teríamos que fazer mais um programa só falando sobre o consumo d'água, mas me diga uma coisa, com esse sol agressivo que nós estamos tendo aí, essa temperatura grosseira, o consumo de água deve ser constante? Eu devo andar assim com aquela garrafinha d'água sempre com frequência para ir hidratando? Deve, é interessante a gente ter acesso à água, a gente tem que ter o costume pelo menos uns 2 litros de água por dia, e pessoas que, assim como no meu consultório, como o senhor no seu trabalho, a gente acaba falando muito, e esse falar, de beber água, né? Isso, a própria fala faz com que a gente perca um pouco mais de água, a gente desidrate um pouco mais. Eu já estou até sentindo vontade, viu, de tomar água. Antes do seu programa eu bebi um pouquinho aqui para garantir que meu estoque estava em dia aqui de água para o meu corpo. Mas sim, a gente deve ter uma fonte de água boa e limpa próxima a gente, uma garrafinha, uma forma da gente levar essa fonte conosco. E o ideal é a gente ter no próprio trabalho, no lugar que a gente se manter mais, um local que a gente possa se hidratar mais seguido. Lembrando, como eu tinha referido antes, o ideal é a gente beber antes de sentir sede, que quando a gente já sente sede, a gente já está apresentando um grau de desidratação. Já está, o organismo só pedindo, por favor, eu preciso de líquido. Né? E é um alerta. E a gente tem diversas manifestações no nosso corpo de deficiência de água, que muitas vezes a gente não encara como tal. Algumas vezes a gente tem dor articular, gastrite, tudo precisa de água, alteração na nossa digestão pela falta de água. Tudo se faz necessária a água, né? E isso até na nossa própria pele, a gente precisa dela para hidratar a nossa pele também, tanto de dentro quanto de fora. Leve, nessa temperatura que nós temos aqui, é muito árdua, muito quente. Devemos procurar usar roupas mais leves também? Tem aquela questão, se eu uso roupa leve, eu recebo os raios solares. Se eu uso roupa mais fechadas, eu vou me acabar com calor. A gente tem que dosar essa medida. A gente tem, inclusive, lembrar que o tecido normal, normalmente, ele dá uma proteção de em torno de 80% do sol. Os filtros solares, em torno de 30%, a proteção deles são de 95% a 97%, são bem superiores às roupas. Tanto que eles podem até somados. Se você vai para muitas pessoas também, não é incomum, mesmo de camiseta, tomarem um torrão de sol, pois passa o dia todo apenas com a camisa e, como eu falei, a camisa é uma proteção, em torno de 80% de proteção às radiações do sol, mas ela não bloqueia tanto assim como determinados tipos de protetores. Mas as proteções passivas, elas tendem a ter uma duração mais prolongada em relação à proteção ao sol.
Em relação ao quanto de roupa, o grande problema seria suportar o calor. Suportar o calor, e você acaba suando mais, né? A gente deveria compensar esse calor com mais água, se hidratando melhor. E com um ventiladorzinho também ajuda também a gente a... Tá difícil, tá ficando cada vez mais difícil. Mas deixa eu falar para você também que nosso programa está sendo retransmitido pela TV Web Cariri.com lá da cidade de Mauriti. Um abraço a todos daquela região de Mauriti, Brejo Santo, Jati, Penaforte e outros municípios ali, circunvizinho, Milagres e enfim, uma quantidade enorme, maravilhosa de telespectadores que estão nos assistindo pela tvweb.com. Quero dizer para você que o informativo Leite e Contabilidade do mês de novembro, olha, vem especial. Olha o encarte especial do nosso informativo. Pegue o seu exemplar lá no nosso endereço na Rua Delmiro Gouveia 163, em Leite e Contabilidade. É gratuito, você não paga nada e fica atualizado com a legislação federal. Lembrando que você também pode acessar o site leite.com.br e imprimir, ler, ajuda o meio ambiente. Não imprima, só leia, amplie o tamanho da fonte, fique bem à vontade. E o melhor, mande as suas dúvidas para o site, fale para o nosso site leite.com.br, com certeza nós tiraremos suas dúvidas. Agora, depois de tanta conversa, né, o hálito já um pouco desgastado, né, e falando exatamente sobre esse assunto, eu vou convidar o doutor Sérgio para saborear uma água a quem eu quero servir nesse momento. Lembrando que você não deve esquecer que o nosso programa também é transmitido pelo nosso site programacafécomleite.com.br, lá onde inclusive você pode sugerir temas, temporadas que nós podemos fazer lá no nosso site e assistir todos os nossos programas que estão lá disponíveis. Vamos aqui saborear uma água mineral. Eu quero convidar o doutor Sérgio Bernardes, ele que é dermatologista e atende aqui na cidade de Juazeiro do Norte, inclusive no Centro Médico Dr. Edson Lopes. Doutor, com essa água aqui o senhor vai hidratar um pouco enquanto nós conversamos nesse nosso programa. E agora eu vou falar da Amigona, preparar um cafezinho aqui para o nosso convidado e falar da Amigona Peças e Ferramentas. Se você está precisando de máquinas, ferramentas ou equipamentos de proteção individual para sua empresa ou sua construção, não precisa mais você andar tanto. É só visitar a Amigona, que fica na Rua São Pedro 1761, ou ligar no telefone 3512-2924, que você encontra tudo o que você precisa. Com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. O preço, as condições, não vá lá pensando nisso. Procure o nosso amigo Marcondes, que com certeza você vai fazer um excelente negócio. Amigona, máquinas e ferramentas. Doutor, faço questão de servir um cafezinho aqui. Vamos tomar um cafezinho? Tá, muito obrigado. Véio. Cafezinho aqui. O tempo está quente, mas o café é saboroso, ainda sem nome. Vamos tomar um cafezinho aqui, daqui a pouquinho nós voltamos. Nesse intervalo eu vou ficar conversando com o doutor Sérgio aqui. Saborosos, deliciosos, só os produtos fabricados pela indústria de pães Pão Nosso. Qualidade, higiene e atendimento você encontra adquirindo os produtos Pão Nosso. Indústria de Pães Pão Nosso. Fica na Rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro, aqui em Juazeiro do Norte. Consulte a nossa central de vendas no telefone 3571-6313. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical. Seja onde for, é muito fácil de notar, só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulhos chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você.
Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. É temporada de saúde, é o programa Café com Leite, sempre aqui com um convidado na área de saúde, um médico trazendo informações para você, telespectador. E hoje o nosso convidado é o Dr. Sérgio Bernardes, ele que é dermatologista, nos ensinando como cuidar da nossa pele, da nossa saúde, que nós muitas vezes não enxergamos ou muitas vezes não dói. E aqui nos dando uma verdadeira aula, lembrando que nós estamos sendo retransmitidos pela TV Web Cariri.com lá de Mauriti. Doutor, aqui na nossa região nós temos piscinas, não temos praia, mas temos piscinas, açudes, rio não, mas temos alguns açudes aqui na região onde nós, de certa forma, desfrutamos e etc. E tal. Pergunto, é bom ter cuidado com a água de piscina, com a água de... A contaminação, é possível ter contaminação nesses ambientes? Nesses locais, sim, contaminação seria dejetos industriais e coliformes fecais, que a gente deveria tomar um maior cuidado. Então, os cuidados que a gente deveria ter seriam esses dejetos de indústrias e descargas de sanitários em relação aos rios e os próprios açudes, lagoas. Então, esses cuidados a gente deve ter e se informar sobre isso. Os pais que têm um filho, um garotinho de 5, 10, 12 anos, não tem assim uma sensibilidade ainda da responsabilidade, mas se ele tem um ferimento de certa forma na perna, em alguma parte do corpo, e a mãe deve levá-lo a um ambiente desse, numa piscina onde tem uma série de pessoas? Bom, dependendo do ferimento, é interessante esperar ele 1 semana para 2 semanas para ele cicatrizar, primeiramente, e após isso se expor à água. Porque de certa forma eu presumo, não sei, sou leigo, de que uma criança dessa com um ferimento dessa natureza pode levar algum problema para aqueles outros usuários, como também pode absorver algum produto químico que tenha cloro lá no ambiente e tal, possa prejudicá-lo, não? O cloro é um componente assim que irrita bastante a pele humana. Quem já usou água sanitária que tem hipoclorito de sódio, já notou que após a exposição e o contato dessa própria água na nossa pele, ela irrita bastante. Então isso aconteceria no próprio ferimento da pessoa que entraria na piscina, tudo, e podendo irritar, inclusive pegar sujeira e infectar aquele ferimento, atrapalhando a cicatrização. Né? É de bom modo evitar, assim. Pode acontecer de expor e não acontecer nada, mas não vamos arriscar. Não tem por que a gente arriscar assim essa exposição a mais e com isso inclui uma infecção junto com o ferimento. Perfeito. Mancha na pele. Geralmente uma manchazinha ali não vale nada, a gente deixa para depois. Um hematomazinha lá, uma mancha roxa. Isso devemos nos preocupar? Bom, tem as nossas manchas, que são os nossos sinais na nossa pele. Esses sinais a gente tem que sempre observar, assim, pelo menos em mês, 2 em 2 meses, é a modificação desses sinais. Se esse sinal ele se modifica essa textura do pigmento dele, do tamanho, é importantíssimo a gente fazer uma avaliação com o dermatologista, porque esses sinais eles são produzidos pela melanina do nosso corpo e eles podem causar um dos câncer de pele mais grave, que é o melanoma. Então, sempre que você tem sinais e muitas vezes história familiar de câncer de pele, isso é bem interessante você avaliar com o dermatologista, que a gente tem instrumentos que a gente consegue ver pequenas características que estão ocultos ali nos sinais, que ele literalmente diz pra gente que eu sou um cara bom, eu sou um cara mau. Esse ser um cara mau, ele está dizendo que tem um risco maior a vir se tornar um câncer de pele.
Essa preocupação, ela deve ser redobrada se houver um histórico hereditário? Sim, se você tem um histórico hereditário de câncer de pele, melanoma, ou se você tem uma história mesmo sua pregressa de queimadura solar. Queimadura solar é aquele dia que você vai para o sol e você fica bem vermelho e ardido no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, se você tem episódios prévios, 1, 2, 3, você aumenta também o risco para esse câncer melanoma que a gente tem na nossa pele, que é um dos cânceres de pele mais graves que a gente tem. Tem também as outras manchas de pele, que seria os hematomas fáceis. Qualquer batidinha já fica roxo. Então, isso já seria algumas deficiências que a gente tem na estrutura do nosso vaso, que facilitaria esse vaso ter um pouco suporte, ou uma estrutura mais fraca, ou às vezes na nossa própria coagulação, que qualquer pancadinha já vai se tornando hematoma. Isso algumas vezes aí não seria na pele, mas sim nos vasos, né? Isso mesmo, mas a manifestação seria na pele. Então, algumas vezes a gente vê determinadas características na pele, mas também indica também onde, em qual órgão ele pode se encontrar. Preventiva são os exames que nós devemos fazer. Prevenção, são aqueles exames laboratoriais complementares. Você encontra e faz tudo isso no laboratório Lamic. Afinal de contas, 33 anos de excelência em análises clínicas não é tão pouco, né? É uma vida inteira. Portanto, o laboratório Lamic conta com uma equipe de profissionais qualificados, cinco bioquímicos profissionais qualificados em diversas áreas clínicas. Uma estrutura completa, moderna, confortável, onde seus pacientes têm atendimento diferenciado. Equipamentos de última geração e as melhores metodologias para realizá-los. Eu estou falando do laboratório Lamic, aqui da região do Cariri, Várzea, Crato, Barbalha, Juazeiro, Campos Sales, Caririaçu, Milagres e toda a região do Cariri. Você é atendido, muito bem atendido pelo laboratório Lamic. Um abraço a todos que muito bem administram o laboratório Lamic. Doutor Sérgio, fungos comum nas pessoas, objeto de preocupação? Bom, é uma patologia comum que a gente tem na população, ainda mais agora nesse período que a gente acaba suando mais, o calor está mais intenso, isso facilita a sua proliferação. Então, é uma das patologias que agora, no clima que a gente tem, que está mais em voga também. Também está relacionado também ao açúcar, o fungo gosta bastante de açúcar, então isso também... Quem gosta de doce tem grandes possibilidades de desenvolver fungos em alguma parte do corpo, porque você literalmente está dando a comidinha que sustenta. Está alimentando ali, né? Isso, sombra, que ele já tem que é nosso corpo, calor, que a gente está numa época boa, umidade, sombra e água fresca, literalmente, e uma comidinha que é o doce que ele que quer. É que ele quer mais, né? Pronto, então ele vai crescer. A aquisição dos fungos no organismo, como é que isso acontece? A origem desse fungo pode ser no próprio ser humano, que a gente tem fungos que colonizam a nossa pele, nosso intestino, e também a gente tem outros fungos que podem colonizar animais também. E a gente tem fungos que a gente chama do nosso próprio ambiente, como a terra, está no mato. Então, dependendo da origem, do tipo desse fungo, ele pode ter uma origem diferente. A convivência com animais provoca também? Pode. Gato, uma coisa, um animal doméstico? Pode acontecer, sim. Lembrar também que tem um fator que a gente tinha falado há pouco, né? Que para ele conseguir atacar a gente precisa dar uma condição para ele nos atacar. Então essa coisa com o organismo mais debilitado, aberto, né? O organismo aberto, esperando, né? Isso, é a umidade, é o doce, é uma alimentação mais desbalanceada que deixa nosso corpo mais predisposto para ser atacado. Se não tem nenhuma porta aberta, ele não entra. O organismo fechado, ele não tem como entrar, né? Não vai entrar. Doutor, eu lhe peço permissão, mas eu preciso aqui falar da melhor empresa de remoção de entulhos da região do Cariri. Eu estou falando da Azul Entulhos. Olha, portanto, se você não sabe o que fazer com aquilo que sobrou da sua construção, da sua reforma, fica lá na frente da sua casa, na frente do seu ambiente de trabalho, não precisa mais se preocupar.
A preocupação é só uma, é ligar 988668444 de qualquer parte da região do Cariri que a Azul Entulho vai atender você. Porque afinal de contas, a Azul Entulho chegou no Cariri foi para resolver esses pequenos problemas, na verdade, né? A Azul Entulho é uma empresa que tem uma agilidade, uma segurança na execução do seu serviço e é especializada em resolver esses problemas que sobram, que restam da sua construção. Um abraço a todos que fazem Azul Entulhos na região do Cariri. Doutor Sérgio, veio um problema que eu acho assim muito próximo das pessoas, dos jovens, dos adolescentes. Acne. O que é acne? Espinha. Eu chamo espinha, cravo, né? É comum, né? Acne é uma pele muito oleosa, assim, é mais comum em adolescentes, que a gente tem as mudanças hormonais e algumas vezes a gente tem que fazer alguma modificação em relação a esses hormônios, mais em mulheres. Mas a gente também tem outros fatores também que pode ser tanto do ponto de vista alimentar, estresse, cuidados com a própria pele, que a gente também tem que orientar. A importância do tratamento da acne até evitar a formação de cicatrizes. Hoje em dia a gente tem tratamentos até para acne mais leve, para acne mais graves, que a gente tem nódulos inflamatórios, tudo, que acabam causando muitas cicatrizes. Se a gente tratar precocemente, a gente previne isso e evita. Tem pessoas que são predispostas, né? Porque ficam com aquelas manchas, né? Mais alteradas, né? Isso, temos sim. A história familiar é um dos dados que pode nos indicar esses fatores. Se o pai teve, a mãe teve, a chance do filho também ter também é grande. Então essa história familiar tem determinados hábitos alimentares que a gente também tem que cuidar. Um deles seria a própria gordura trans que a gente ingere na nossa alimentação. É uma gordura mais pró-inflamatória e com isso leva também a patologias inflamatórias na nossa pele, seria uma delas a acne. Tem algum vínculo, alguma relação com micose? Não. Micose seria uma outra coisa. Seria algo separado assim, em relação da acne. São duas patologias que levam à inflamação da nossa pele, mas o que acaba na micose a gente tem uma fraqueza, deficiência no nosso corpo que o fungo acaba se instalando. E na acne algumas vezes a gente tem até excessos assim do nosso dia a dia que levam à nossa formação desses nódulos todos, que como eu comentei assim, a gente tem cicatrizes que hoje em dia a gente também trata essas cicatrizes deixadas pela acne, não precisa cicatrizes que a gente tem na adolescência ficar com ela até o resto da vida. Hoje a gente tem tratamentos muito bons que a gente consegue resultados também muito bons. Lógico, a perfeição é a gente já tratar antes, evitando dano. Tudo que se for feito no estágio preventivo, o resultado sempre é... Com certeza. Mais rápido, né? Na medicina atual, o que a gente puder prevenir, a gente sabe que a gente ganha muito, tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista de dinheiro. É mais barato a prevenção de qualquer evento, tanto não só falando da acne, mas também falando do câncer de pele, de diversas outras patologias na própria medicina, como câncer, doença cardíaca. A prevenção estão no mês do Outubro Rosa, então a gente tem diversos fatores que a gente já sabe estarem envolvido no câncer de mama ou no câncer também hormonalmente sensível, que hoje em dia a gente já sabe que a gente pode retirar, e com isso a gente já está fazendo uma prevenção muito boa do nosso corpo. Câncer de pele, hanseníase, é o que nós vamos saber no próximo bloco, porque agora eu vou convidar aqui o Dr. Sérgio para saborear mais uma água mineral São Geraldo, e é dela que eu quero falar agora. Água mineral, olha, nós conversamos no primeiro bloco sobre o consumo de água no nosso organismo, e é dela que eu quero falar agora. Afinal de contas, 70% do nosso organismo é composto de água. Assim nós sabemos que ela é essencial para as nossas vidas. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região, reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Eu falei da água mineral São Geraldo, ela que é do Grupo São Geraldo, é da Cajuína São Geraldo.
é genuinamente juazeirense. Doutor, vamos saborear um cafezinho? Vamos. Cafezinho ainda sem nome, eu faço questão de lhe servir. Enquanto nós saboreamos esse cafezinho aqui, eu quero lembrar para a senhora dona de casa, não adquira café ou qualquer outro produto lá no supermercado apenas porque a senhora viu a propaganda. Compre pelo preço, muitas vezes o sabor é melhor. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Clínica de Neurologia e Neurocirurgia Dr. Edson Lopes, especialista no tratamento das doenças neurológicas, Alzheimer, tumores. Lá você encontra também medicina ocupacional e médicos associados como endocrinologista, traumatologista, cirurgião vascular, fonoaudiólogo, pediatra, especialista em acupuntura. Estamos localizados na Rua Padre Cícero, 954, Centro, Juazeiro do Norte, Ceará. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos. Com preço acessível com as melhores condições de pagamento. Você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados. Você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Olha, se você tem o hábito de, durante esse cafezinho aqui, pela manhã, saborear um pão, eu vou indicar para você. Olha, aquele pão macio, gostoso e de qualidade, você só encontra nessa aqui, na indústria de pães Pão Nosso. Eu estou falando da indústria de pães Pão Nosso porque ela contribui para esse momento confortável, esse momento maravilhoso da manhã, porque produz produtos prazerosos, saborosos, e a higiene você não precisa discutir. É a melhor, é impecável. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Doutor Sérgio, sapinho. Eu falei aqui antes de concluir o bloco que nós iríamos falar sobre rancenias e outros temas mais. Mas sapinho na boca, aqueles cantinhos ali no canto da boca, isso é preocupante? Bom, é um indício de algo interno que possa estar acontecendo. Então, tanto sapinho como aquela lesãozinha no canto que a gente chama de, o nome técnico, queilite, são achados clínicos que nos dizem algumas deficiências internas que a gente possa ter no corpo. O tratamento a gente repõe essas deficiências. Elas, se agravando, podem levar a outras patologias também internas. Então, é interessante você consultar com o seu médico, o seu dermatologista, que ele vai lhe orientar o tratamento mais ideal e de reposição Mas não deve deixar para lá, deve sempre buscar um... Não deve. Sempre que a gente tem uma lesão no nosso corpo que se arrasta, que não cicatriza, você deve procurar, como prevenção,
já tratar precocemente. Aquela lesão que fica 1 semana, 2 semanas, sem cicatrizar, sem apresentar uma melhora, você deve procurar o seu médico para uma investigação ou um tratamento adequado para o que está acontecendo, porque senão a gente pode estamos deixando... Voltamos lá para aquela tese da prevenção, né? Isso mesmo. Então vamos falar aqui de hanseníase. Hanseníase, tempos idos, era um bicho de 20 cabeças, né? Hoje tem tratamento, tem cura? Temos. Hoje a gente tem tratamento, cura. Hoje em dia a gente tem que pensar assim, no diagnóstico mais precoce. Que inclusive hoje a gente acaba tendo lesões, que a hanseníase ela é uma lesão cutânea, mas que ela também tem lesão no nervo que passa ali por perto. Então essa lesão nervosa que ela pode fazer é uma lesão assim irreversível. E algumas vezes essa lesão nervosa pode até melhorar, ter algum grau de melhora. Então quanto mais você tiver uma mancha indolor, com baixa sensibilidade, vá ao seu dermato para uma investigação, para um tratamento mais precoce. O tratamento de hanseníase leva à cura. É um tratamento demorado, mas leva à cura. Isso, algo também bem importante lembrando. A maioria dos pacientes, enquanto a lesão está mais inflamada, está mais chamativa, eles fazem o tratamento normal. Para não retornar mais esse tratamento, a gente precisa realizar ele completo, todo. Porque senão a gente tem o risco de a gente parar o tratamento, o paciente se perde no acompanhamento dele e depois a gente tem uma recidiva dessa hanseníase e com novas lesões e com acometimento nervoso, que leva à perda da função motoras e da geralmente capacidade. Afeta logo nas partes periféricas do corpo? Isso, a hanseníase ele gosta assim, de locais que não sejam tão quentes no nosso corpo. Então essas periferias como mão, pés, orelha também acaba tá incluído também, são os locais que o bacilo de Hansen ele gosta demais, ele gosta de proliferar mais. Então são locais que eles tendem a se manifestar mais. Mas as lesões de pele podem ser em todo o corpo, tronco, cabeça, braço, perna, em qualquer lugar você pode apresentar essas lesões. Existe alguma assim, uma hierarquia, mais uma distinção entre os tipos de hanseníase, aquela mais leve, uma mais agressiva? Temos. A gente sabe, conforme o sistema imunológico do paciente, a gente tem a ter menos lesões cutâneas e elas disseminar menos. E a gente tem menos lesões nervosas, conforme o sistema imunológico do paciente responde melhor. E o contrário também, conforme o sistema imunológico do paciente tem uma menor resposta, ela tende a se alastrar mais, a gente tem mais bacilos no próprio corpo do paciente. Tem muitas vezes hanseníases que progridem tanto que começa a formar úlceras de tanto bacilo que tem o paciente, que acaba lesionando os vasos também que irrigam a nossa própria pele. Então, conforme o sistema imunológico, ele evita a lesão nervosa e evita essa disseminação, ou o contrário. Dr. Sérgio Bernardes, dermatologista, conversando com a gente. Agora eu vou falar aqui de um casamento perfeito que existiu aqui na região do Cariri. Eu vou falar da Marmoraria Juazeiro. Portanto, se você procura móveis e acabamentos em granito, com preços acessíveis e com as melhores condições de pagamento, você só encontra aonde? Na Marmoraria Juazeiro. Agora também com móveis planejados. Você não precisa mais se preocupar por sair procurando por aí o que há de melhor para sua empresa ou sua residência. Você encontra tudo isso no só lugar. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Um casamento perfeito. Avenida Padre Cícero, 4442, que atende também pelo telefone 3571-1551. Um abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro aqui em Juazeiro do Norte. Doutor, a hanseníase, ela é contagiosa? Sim, a hanseníase é contagiosa. Tem qualquer classificação? Tem a classificação que a gente chama de menos bacilífera, que a gente fala na paucibacilar, a gente apresentaria menos bacilos. Então, tem formas de hanseníase que elas não são contaminantes.
Inclusive após o tratamento, após o segundo mês, ela não é mais contaminante, não é mais transmissível. Então, mas ela com o tratamento toma uma a gente já... Quando você sai aqui do estágio A, B, C, ou seja, a falta de cuidado, ela vai se agravando? Vai se agravando. A falta de cuidado vai levando ao que a gente chama de lesão nervosa. Pode chegar ao óbito? Pode levar ao óbito. Existe a hanseníase que eu tinha comentado há pouco, que foi essa que começa a formar úlceras, ela começa a se espalhar para dentro do vaso. Quando ela se espalha para dentro do vaso, a gente começa a ter obstrução desses vasos. E a gente tem uma forma até mortal de hanseníase. O plano é a gente tratar bem antes disso acontecer. Então, o diagnóstico mais precoce evita essa progressão dela. O tratamento é prolongado? O tratamento é prolongado. Assim, o tratamento ele varia de 6 meses até 2 anos, conforme o tipo de hanseníase e o estadiamento, o número de lesões. Então, essa variação de 6 meses até 2 anos é conforme a forma, o tipo de hanseníase. Existe um tratamento, quando bem precoce, quando a gente tem uma lesão de hanseníase, que é apenas uma dose. Quando você tem uma lesão, no diagnóstico bem inicial, você trata só com a dosagem de medicação, que aí você já resolve. Doutor, aquelas manchas indolores, nós falamos em manchas na pele e tal, mas aquelas manchas assim que geralmente nós não sentimos nada, só aquele incômodozinho. Isso pode ser algo subcutâneo, interno? Tem diversas patologias que a gente encontra, como a psoríase, a urticária, tem determinados tipos de linfomas, que a gente tem lesões na pele que para o leigo é difícil diferenciar, e algumas vezes nós dermato, para a gente ter a comprovação exata daquela patologia, a gente tem até que fazer uma biópsia, pegar um fragmento de pele e encaminhar esse material para ser melhor avaliado, e com isso, com a avaliação desse material, a gente consegue ter o diagnóstico preciso, e com o diagnóstico preciso a gente tem um tratamento correto para realizar. Nós sentimos dores na pele? Sentimos, a gente tem diversas sensações na pele. Dores é uma delas, ardência é outra, coceira é outra dessa manifestação. Então, esses sintomas também nos indicam qual patologia está acontecendo nesse local. A pele é um dos órgãos extremamente inervados que a gente tem do nosso corpo. Logicamente, tem locais que a gente sente mais dor, né? Locais mais sensíveis, como mão e rosto, são locais mais ricamente inervados e a gente tende a sentir mais dor. Outros locais, como costa, pernas, não são tão ricamente inervados. Então, esse grau de inervação que a gente tem na nossa pele em determinado local vai fazer com que a gente sinta mais e menos dor. Que nem a ponta dos nossos dedos, extremamente doloroso quando a gente belisca alguma coisa. Qualquer espinhozinho ali, né? Dói, qualquer espinhozinho dói. Doutor, agora eu preciso pedir permissão para falar do melhor plano de saúde bucal do Brasil. Do Brasil eu não vou falar do Cariri, porque é do Brasil, afinal de contas a Uniodonto existe em todo o Brasil. Por isso, se você pretende ter ou acha que não, mas um sorriso bonito vale mais do que 1.000, 2.000, 10.000 palavras. A Uniodonto, preocupada com a sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de odontólogos preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde bucal do Brasil. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Alô, Joel, Regina, que administram, consultores da Uniodonto aqui no Juazeiro do Norte. Doutor, vamos falar um pouquinho de câncer de pele. Bom, vem crescendo esse mal no nosso país? Vem. Como se a gente entrar no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente vai ver o grau de exposição que a gente tem em relação à radiação ultravioleta. E essa radiação, junto com a exposição a essa radiação, a gente tem um aumento da incidência de câncer de pele. A gente tem também uma vida média da população cada vez maior. Então, hoje em dia, a gente vive mais tempo e pega sol mais tempo ao longo da nossa vida.
Então, com isso, a gente vai fazendo uma dosagem acumulativa dessa exposição solar, que leva a gente a ter mais incidências de patologias cutâneas, uma delas é o câncer de pele. Então, sempre você tem uma lesão que passa 1, 2 semanas, que não cicatriza. Normalmente, o câncer de pele ele começa com, a gente chama com uma perolazinha, que é uma papulazinha perolada, e gradativamente essa papulazinha perolada, ela não dói, que um dos grandes erros da população é achar que se não dói, não tem problema. Não, a gente tem diversas doenças, tipo doenças cardíacas, a própria na nossa pele, que elas são indolores e elas devem receber atenção. Então, o câncer de pele, nessa progressão dessa bolinha, ele tende a ulcerar. E quando ele ulcera, qualquer lesão ulcerada que passa 1 a 2 semanas, sem cicatrizar, sem melhorar, ela deve receber a atenção de um dermatologista. Porque muitas vezes outras patologias que acabam levando a lesão de pele na nossa pele, levam sim a formação de câncer de pele. Tanto que hoje em dia a gente já trata lesões pré-cancerígenas. Antes dela se tornar câncer, a gente tem determinados tipos de lesões na nossa pele que a gente já pode tratar ela para evitar a progressão para o câncer de pele. Ao se transformar em câncer de pele tem cura, tem tratamento. Quanto mais cedo, mais precoce, melhor. Cirurgicamente, normalmente é o tratamento de câncer de pele. Quanto mais precocemente a gente realizar esse tratamento, menor as cicatrizes, melhor é o resultado e mais fácil é o tratamento. E entra na escala de vida superior aos anos que nós estamos tendo aí a cada dia. Isso mesmo. Doutor, eu queria ainda falar com o senhor sobre sarna, sobre verrugas, herpes, enfim, alguns problemas, mas a produção está dizendo que nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria saber onde é que o doutor Sérgio atende, além do Centro Médico Dr. Edson Lopes. Bom, além do Centro Médico Edson Lopes, ali na Rua Padre Cícero, eu também atendo no Crato, na CDT, na Rua André Cartacho, 285. São esses os 2 locais que eu atendo aqui no Cariri. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado, Leite. Foi um prazer também fazer uma participação aqui no seu programa. Espero tê-lo novamente aqui, viu? Vamos aqui um rápido break, já nós voltamos. Clínica de Neurologia e Neurocirurgia Dr. Edson Lopes, especialista no tratamento das doenças neurológicas, Alzheimer, tumores. Lá você encontra também medicina ocupacional e médicos associados como endocrinologista, traumatologista, cirurgião vascular, fonoaudiólogo, pediatra, especialista em acupuntura. Estamos localizados na Rua Padre Cícero, 954, Centro, Juazeiro do Norte, Ceará. Cola Maluca, cola até o que você nem imagina. Se você está precisando de máquinas ou ferramentas, não precisa mais andar tanto. É só visitar a Amigona na Rua São Pedro 1761 ou ligar 3512-2924, que você encontra tudo o que precisa com as marcas Bosch, Skill, Motomil, Chaperini e outras. Todos os equipamentos de proteção individual você também encontra na Amigona Máquinas e Equipamentos. O preço, as condições, não precisa nem falar. Vá lá e confira o que tem de melhor. Amigona Máquinas e Equipamentos em Juazeiro do Norte. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br.
Se você não sabe o que fazer com o que sobrou da sua construção ou reforma, não se preocupe. A Azul Entulhos chegou para dar a destinação correta para este material, contribuindo assim para termos uma cidade mais limpa e um meio ambiente agradável de se viver. A Azul Entulhos é uma empresa que tem maior agilidade e segurança na execução dos serviços, especializada para atender a demanda de sua obra com 100% de eficiência. Qualquer parte da região do Cariri, a Azul Entulho atende você. Esse balanço que não há noutro lugar, toda essa cor abençoada tropical, seja onde for, é muito fácil de notar. Só brasileiro é que tem esse alto astral. Refrigerante com o jeito do Brasil, é São Geraldo, é mais gostoso, é natural. Muito gelado pra galera que anda mil, é delicioso, é a pedida ideal. Sabor brasileiro, refrescante por inteiro, é São Geraldo, é sem igual. Saborosos, deliciosos, só os produtos fabricados pela indústria de pães Pão Nosso. Qualidade, higiene e atendimento você encontra adquirindo os produtos Pão Nosso. Indústria de Pães Pão Nosso fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro, aqui em Juazeiro do Norte. Consulte a nossa central de vendas no telefone 3571-6313. Um casamento perfeito. Marmoraria Juazeiro e Italínia Móveis Planejados. Móveis e acabamentos em granitos, com preço acessível com as melhores condições de pagamento, você só encontra na Marmoraria Juazeiro. E agora também com os móveis planejados, você não precisa mais sair procurando o que há de melhor para sua residência ou empresa. Você encontra tudo num só lugar. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. E agora vem esse momento, olha, a produção me reclama, mas esse é o melhor momento, é o momento mais agradável, é o momento em que eu chego até você, dona de casa, a senhora que está aí sentada no sofá, o senhor que está sentado aí assistindo o programa Café com Leite, motivo, razão da realização desse programa, de trazer pessoas tão importantes aqui para nos dar uma aula sobre saúde nessa temporada de saúde. Quero mandar um abraço para você, agradecer pela sua audiência, nossa audiência enorme aqui na região do Cariri, e mandar um alô para aquelas pessoas que interagiram com a gente através do site e por telefone. Edier lá da Prefeitura, muito obrigado, Edier, pela sua audiência. Edinaldo da Bahia Ferros, Beto, Corretor, Lira, Juliano, Vicente Reginaldo Barbosa, Barbosinha lá do Frango, lá em frente o 13, Tarcísio lá do Fórum, e aquelas pessoas que interagiram pelo Facebook, Gorete Pereira, Amanda, Elaine Rodrigues, Rose Nunes, Diogo Moraes, Cádia Ramires, Erasmo Araújo, Carmen Silvano, Lourdes Josias. Quero mandar um abraço também para meu amigo Demócrito, lá da DigiGuard Segurança, que assiste sempre o programa. Muito obrigado pela audiência. Lembrando, assista os nossos programas, programa cafécomleite.com.br e também tvwebcariri.com. Um abraço a todos. Amanhã estaremos de volta aqui, no mesmo horário. Um abraço a todos e até lá. Água Mineral São Geraldo, Laboratório Lamique, Azul Entulhos, Amigona, Indústria de Pães Pão Nosso, Marmoraria Juazeiro, Cola Maluca, Pousada Café com Leite e Uniodonto.